Hoje, né, nós vamos ver caminhos para a integralidade do cuidado. Obviamente, todos, né, desde a época que o professor Gurgel ainda estava com vocês, né, até todo o conteúdo que já ficou comigo, a gente buscou apresentar para vocês, né, em todos os formatos, os contextos, né, do cuidado de forma integral para o paciente, né, portador de algum distúrbio, de alguma necessidade de saúde mental, né? Já passamos pelo processo de enfermagem, né? Já passamos pelas terapias de grupo, né? Já contextualizamos com alguns exemplos, né? Esse modelo assistencial. E aí hoje, né? A gente vai exatamente conversar sobre como se dá isso, né? Como é que está essa integralidade, né? Sobretudo, levando em consideração a saúde mental e a atenção básica, né? É exatamente esse o nosso contexto de hoje. E aí, para trazer para vocês, para que a gente possa fazer esse link, né, entre a saúde mental e a atenção básica, a gente vai conhecer ou vai rever a Política Nacional de Saúde Mental, né? Ela já se deu, né, nesse modelo novo, pós-reforma psiquiátrica, tá? Antes da reforma psiquiátrica, o cuidado era centrado na internação em hospital psiquiátrico, né? Então, o cuidado, o modelo de cuidado, o modelo de atenção que era dado para esse paciente era o hospital, tá? E aí, nesse modelo, o que nós tínhamos era o isolamento, né? Era uma normatização dos sujeitos, era uma lógica da instituição total, era a violação dos direitos humanos, né? Era uma série de coisas que configurou num cenário considerado, né, desumano, considerado inapropriado para um ser humano, né? Os inúmeros relatos, as inúmeras situações, né, que os pacientes eles vivenciaram. Depois da reforma psiquiátrica, né, que tem, né? O que se tem? Depois da criação de uma ampla rede de cuidado em saúde, né? Obviamente, você tem todo aquele contexto territorial. Então, aquele indivíduo portador de uma problemática, de uma dificuldade, né, de uma patologia psiquiátrica, ele pertence àquele território. Ele precisa ser cuidado dentro daquele território, né? E esse território envolve, né, todo o conjunto de serviços de saúde daquela área, tá? E aí envolve a unidade de saúde da família, né? Envolve o CAPS, que é responsável por aquele território, tá? Envolve alguma casa de apoio, alguma casa terapêutica, né? Comunidade terapêutica, grupo terapêutico daquele território, tá? Depois da reforma psiquiátrica, né, a gente teve uma complexificação do objeto de cuidado. A gente compreendeu o indivíduo como um todo, né? E não só como o esquizofrênico, não só como o bipolar, né? Não só como o depressivo, tá? A gente compreendeu que esse indivíduo, ele precisa de um cuidado muito mais amplo, né? E que esse cuidado
amplo, integral, né? Que possa vir a conseguir contemplar o todo, né, desse paciente, esse cuidado, ele vai ampliar aí as práticas e saberes daquele território, né? E aí, gente, essas práticas, esses saberes, obviamente vão ser incorporados dentro do cuidado integral desse paciente naquele território. Bem como depois da reforma psiquiátrica, né, houve uma corresponsabilização pelo cuidado, tá? Essa corresponsabilização, ela é de todas as instâncias, tá? É uma corresponsabilização da família, é uma corresponsabilização, porque a maior dificuldade que se teve, gente, na transição, né, desse momento antes e depois da reforma psiquiátrica, foram as famílias, né? Foram as famílias, porque numa hora, num dia, eu tinha um hospital no qual eu podia internar o meu paciente com esquizofrenia, por exemplo, e no outro dia eu não tinha mais. E no outro dia eu tinha que me virar sozinho. Sem ainda ter sido construída essa ampla rede de cuidado. Entendem como foi difícil? Até mesmo, gente, a transformação dos profissionais. Nós éramos profissionais que, no que se tratava de saúde mental, né, eram os hospitais psiquiátricos que a gente tinha como referência. No outro dia, a gente tinha que saber lidar com novas terapias, com terapias alternativas, né, com grupos terapêuticos, com saber atuar num CAPS, né, um centro de apoio psicossocial. Um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas. Entendem? Então, esse foi um momento muito difícil. Esse momento de transição, ele foi um momento em que muitas vezes eu ainda não era profissional da saúde nessa época, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, ainda se tinha muitos resquícios, né? Ainda se tinha muito zum sobre os hospitais psiquiátricos, sobre como era, e aqui em Sobral, sobretudo, né? Porque a gente tinha um grande hospital psiquiátrico, né, conhecido em toda a região, né, inclusive hoje cedia a nossa faculdade, né, é o nosso polo central. Então a gente tinha, né, era muito próximo essa fala, esse tópico, era muito próximo aqui da gente, entendem? E aí, no outro dia, né, você não tem mais o Hospital Dr. Remo, né? E você tem que se virar nos 30, saber trabalhar, saber lidar, né, com o sofrimento psíquico de outras formas. Então, isso não foi fácil, né? Eu, por vezes, achei que a reforma psiquiátrica ela não fosse para frente, devido à dificuldade que eu via os profissionais de lidarem com isso. Gente, eu vou só pegar aqui minha garrafinha d'água que meu filho não trouxe, só um minuto. Então, meninos, como eu estava falando, né? Eu temi muito
para isso não acontecer, né? Para esse momento não acontecer, tá? Graças a Deus estamos aí, né? Já há muitos anos, já hoje, com o entendimento da necessidade do hospital psiquiátrico, apenas não mais como um hospital, mas como leitos de um hospital destinados, né, para esses pacientes que agudizam, né, a sua sintomatologia, tá? Sim, Gabriela. Teve alguns que vocês fizeram com o professor Gurgel, né? Que segundo o que ele me passou, ele já deu como forma de pontos para vocês na primeira AP, tá? Alguns marcos, né, da reforma psiquiátrica, ela se iniciou lá em 1970, né? Num período chamado politicamente, né, historicamente, de redemocratização do país. Foi um momento dificílimo, né, para a gestão do país, para a questão da economia do país. Foi um momento em que se teve muitos anos de governos militares que, de certa forma, tiveram o seu ponto de sucesso, né? Seus pontos de sucesso, seus pontos de benefícios para a população, como consolidação das leis do trabalho, lá em 1940, como desculpem, 1963, 1960, como as IAPs, as CAPs, né, que eram os institutos ou as caixas de previdência social e saúde, né, que eram os primórdios aí, digamos assim, do que hoje se tem como Sistema Único de Saúde, né, perpassando pelo INAMPS. E nesse momento, o país vivia uma grande dificuldade financeira, né, por conta de toda a situação do mundo, né, mas também aqui nós iniciamos uma dívida externa impagável, né, com a construção de Brasília, com todos os seus monumentos, lindos, belíssimos, né, obras de Oscar Niemeyer, né, mas que nos causaram uma dívida externa impagável, né, até hoje, o máximo que quando a gente consegue pagar os juros mensais, a gente já se dá por satisfeito, né, mas a gente não consegue finalizar, pagar a dívida em si, né. Então, esse momento, ele se fortaleceu, digamos assim, com a criação do movimento dos trabalhadores em saúde mental, né? Então, criou um movimento, né, no qual os trabalhadores que já trabalhavam, que já atuavam na saúde mental, indignados com o modelo hospitalar, né, que não curava e que não tratava e que não realizava terapias, né? Eram hospitais puramente para isolar o indivíduo da sociedade, né? Era o único objetivo dos hospitais era esse. E aí, em 1980, o professor Luiz Cerqueira, ele é um ícone, né? Nessa reforma psiquiátrica, ele idealizou, né,
uma intervenção da Santa Casa de Saúde de Anchieta, né, em São Paulo, exatamente no modelo muito similar, muito semelhante ao CAPS, né? Uma intervenção ambulatorial e com uma casa de apoio, né? E isso veio a fortalecer muito esse movimento anterior, né, da criação do movimento dos trabalhadores em saúde mental. Em 1987, né, em 1986, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e no ano seguinte houve a Conferência Nacional de Saúde Mental, e o posterior 2º Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental por uma sociedade sem manicômios, né? Então, esse era o grito, né? Esse era o lema, essa era a busca, e aí, com todo o movimento da Constituição Federal, né, com todo o movimento de criação de um sistema universal, integral, né, de um sistema que ia pensar na promoção, na prevenção, na reabilitação, na educação e saúde, foi o momento ideal, né, para também se pensar nesse mundo, nessa sociedade sem manicômios. Em 1989, o deputado Paulo Delgado, ele apresentou o projeto de lei 3.657. E aí, de 1989, né, até 2000, você ficou ainda, né, foi exatamente o momento que eu falei para vocês, que foi um momento muito desgastante, que foi um momento muito difícil, né, que foi um momento que muita gente pensou que não se conseguiria, né. E aí, em 2001, né, a Lei 10.216, de 2 de abril, ele redireciona o modelo assistencial em saúde mental. E em 2010, né, a partir de 2010, saiu a portaria 4.279, que estabeleceu as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aí, obviamente, essa rede, né, de atenção à saúde, que já estava pensada previamente lá na Lei 8080, né, quando se instituiu as regiões de saúde, garantiu o cuidado em saúde mental em forma de rede de atenção, né? Em 2011, nós tivemos a instituição da rede de atenção psicossocial. E aí, gente, isso foi um grande feito, né? Uma grande conquista, um grande marco para a saúde mental, tá? Porque a partir do momento que se tem uma rede de atenção para determinada situação, para um grupo de patologias, para um tipo de atendimento, você tem uma rede, gente. E aí, rede, pensem no formato das redes de pescar peixe, tá? Elas são todas conectadas, né? Não sei se vocês já viram uma rede de pegar peixe, ou um tucum, né? Que é aquela rede que a gente se balança, que é feita de cordas, né? Elas são todas amarradas, né? É tudo entrelaçado. Esse é o intuito da rede, né? Ele quer entrelaçar, ele quer amarrar atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, tá? E ele quer interligar todos esses pontos, né? Para que não haja aí um outro tipo de desarranjo dessa rede, tá? E aí, dentro da rede de atenção psicossocial, ela é para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,
no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Por que o crack? Porque o crack, ele, além de causar muita dependência, né? Ele usualmente deteriora o sistema nervoso do paciente e afeta, né, enormemente o seu, como é que eu posso dizer? O seu sistema mental, tá? Causando transtornos, sofrimentos, né, mentais, tá? E aí, a gente tem na sequência a coesão social, né, como a norteadora do cuidado, onde o grau de coesão social de uma comunidade, ele pode servir como um mediador da saúde da comunidade, né? E as sociedades com baixo senso de coesão, elas estão propensas a múltiplos problemas, dos quais o abuso de drogas, a criminalidade podem ser apenas os sinais mais visíveis, tá? E aí, quais são as principais ameaças, né, à coesão social? Exatamente as ameaças que nós temos muito no Brasil, né? A desigualdade social, que no nosso país é gigantesca, né? Enquanto eu tenho uma minoria de pessoas vivendo, né, em condições financeiras, né, sociais, maravilhosas, né, perfeitas, nós vamos ter uma grande parcela da população vivendo com quase nada, né, vivendo aí nas linhas de pobreza, de miséria, né, vivendo de benefícios sociais em sua grande maioria, né. E a professora, você é contra benefício social? Não é que eu seja contra, até porque eu sei que para muitas pessoas, para uma grande parcela da população, essa é a única fonte de renda que eles têm, né? Entretanto, os benefícios sociais, infelizmente, eles acostumam uma parcela da população eles acomodam uma parcela da população, né? É acomodada vivendo de benefícios sociais, né? A gente sabe que tem uma parcela que não quer trabalhar, que quer ter um número maior de filhos para que o Bolsa Família ele seja de maior valor, né? Enfim, então, no Brasil você tem uma desproporção exagerada, né? Enorme com relação a isso. A migração, né? A gente sabe que a migração, tanto dentro de uma mesma nação como fora, né? Ela causa o desequilíbrio, né? Por quê? Porque, por exemplo, se é uma imigração do meio rural para o meio urbano, né? Você vai aumentar ainda mais essa desigualdade social, você vai gerar outras situações que a gente vai ver lá embaixo, né? Como uma urbanização rápida e sem um controle, né? Você não tem, você perde a mão de obra do campo e você não tem empregos para essa mão de obra na cidade, tá? E assim sucessivamente, né? E aí é mais pessoas, né? Que vão tentar a vida em cidades grandes, né? Sem o devido nível de formação, sem uma capacitação para buscar esses empregos, né? E aí são pessoas que tem muito nordestino no sul e no sudeste do país, né? Que foram exatamente nesse formato. E aí lá eles são sem nenhum demérito a nenhuma profissão, gente, tá? Jamais. Mas eles são garis, eles vão trabalhar na construção civil, eles vão trabalhar como garçons, né? Eles vão trabalhar
vão ficar desempregados, né? Porque não tem nenhuma qualificação, tá? Obviamente, gente, a gente precisa ter mão de obra para tudo, né? É claro, é óbvio isso, né? Mas essa migração, esse processo de migração, ele com certeza ele ameaça essa coesão social, tá? As transformações políticas e econômicas, né? Eles podem levar, né? A crescente cultura do excesso, o crescente individualismo e consumismo, né? Hoje nós somos um país capitalista, né? Nós somos um país globalizado que já estamos no nível ainda crescente, mas já elevado de consumismo, tá? Que esse consumismo, né, associado ao individualismo, eles vão, obviamente, na contramão do socialismo. Né? E isso, por vezes, se for. Gente, tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é um meio termo, tá? Então, o consumismo e o individualismo, se eles forem exagerados, se eles forem em exagero, obviamente vai ser prejudicial para a sociedade. O deslocamento dos valores tradicionais, sociedades em conflito ou pós-conflito, né? A gente vê muito isso hoje, por diversos motivos, né? Não tem um conflito físico, mas tem um conflito verbal, um conflito que gera um desrespeito, né? Um com o outro. A urbanização rápida, como eu já falei, a quebra no respeito à lei e a economia local das drogas. Gente, a economia local, a economia brasileira, né? Do mundo das drogas é grande, gente. A gente não chega a ter noção do quanto isso está organizado, tá? Do quanto isso está organizado. E isso está muito mais próximo da gente do que o que a gente imagina, certo? Muito, muito mais, muito próximo. Está aqui do lado e a gente, às vezes, não tem essa noção dessa proximidade, tá? E aí a rede de atenção psicossocial, né? E as diretrizes para promover essa coesão. Primeira coisa é o fortalecimento de rede de saúde mental diversificada, integrada, né, articulada, e tudo isso considerando as especificidades loco-regionais de base comunitária, atuando na perspectiva territorial. Não tem como a gente pensar numa rede sem a gente pensar em território. Uma rede, ela vai ter que atender a determinado território, tá bom? A gente precisa sempre fazer essa conexão. Por que isso, professora? Porque o território daqui de Sobral é diferente do território de Fortaleza, gente, de um território em Fortaleza. Então, a gente precisa redesenhar essa rede, reconfigurar essa rede de saúde mental, que ela é diversificada, integrada, articulada, né? Mas ela é geral. Aí você pega essa rede desenhada, geral, e traz e se adequa ao nosso loco regional, ao nosso território, tá bom? Então a gente tem que fazer essa aproximação. A promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde, tá? O combate a estigmas e preconceitos, favorecendo a inclusão social, com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania. Esse combate a esses estigmas e preconceitos, né? Ele precisa ainda continuar, mas ele já melhorou bastante, gente. Né? Já melhorou muito, muito, muito. Inclusive, hoje, né, com a inclusão social de modo geral, a gente já tem a inclusão a nível de educação,
né? Então, hoje você já tem crianças autistas, crianças com TDAH, sendo inclusas, desculpem, na escola, né? E isso desenvolve nessas crianças que estão lá em contato com essa diversidade a se tornarem adultos, né? Favoráveis à inclusão social, tá? Gente, não se consegue nada na força, né? Tudo tem que ser consensual, tá? Tudo é consensual. Sendo consensual, tudo vale, mas tem que ser consensual. E o que é ser consensual? É que ambas as partes queiram, tá? Então, quando você vai combater estigmas, preconceitos, você não pode ir na força bruta. Você tem que convencer, né? E aí eu acho que essa inclusão, a partir das escolas, favoreceu muito essa visão, né? E essa possibilidade de estarmos integrando verdadeiramente, né? Apesar, gente, de ainda existirem inúmeros relatos, né, dessa falsa inclusão, tá? Eu tenho dois primos que ambos têm, na verdade, eu tenho três primos, né? Primos mesmo, primos legítimos, que todos três têm filhos autistas, né? E aí, eu conversando com a esposa de um deles, e ela me contando o que tinha acontecido com o filho em uma determinada escola aqui em Sobral, né? Que assim, eu me senti num hospital. Eu acho que o doutor Remo tratava melhor, né, os pacientes psiquiátricos, tá? Ele era colocado. E aí, para uma criança autista, gente, não é que a gente precise diferenciar a forma de tratar as crianças. Até porque senão você. Até porque senão você vai. Uh, como é que eu posso dizer? Fazer com que os outros, né, olhem e queiram ser anormais para poder receberem tratamento especial, não é nesse sentido. E é essa a importância da inclusão social, gente. Né? A inclusão social, ela inclui, uh, no caso do exemplo que eu estou falando, as crianças, né, com esses problemas, com essas dificuldades, né, dentro da sociedade de crianças sem essas dificuldades, tá? Sem os transtornos, certo? Então, é com esse intuito da diversidade realmente, de diversificar. Não é para que você trate a criança com TDAH, com autismo, diferente das outras crianças, não. Mas assim, também não se pode exagerar, né, gente? Porque nenhuma criança que não tenha o autismo, ele deve ser colocado num banquinho sentado de frente para a parede, né? Então, esse tipo de castigo, nem no meu tempo, gente. Olha que a professora é bem jovem, eu já falei para vocês, né? Mas só de formada, a professora já tem 16, já vai fazer 17 anos agora em julho, né? Então, vamos para trás, né? Que aí vocês veem há quantos anos eu fiz na minha época era o Jardim 2, alfabetização, né? Hoje são os infantis, né? Então, na minha época não tinha mais isso. Não tinha mais palmatória, viu, gente? Na minha época não tinha mais palmatória, tá bom? Então, o que acontece? E ela chegou por diversas vezes na escola de surpresa, né?
e pegou a criança, o filho, desse jeito. Entendem? Até que ela tirou a criança da escola e colocou numa outra que se dizia, né, também incluir, né, a criança, fazer a inclusão. Enfim, mas por que eu estou colocando isso? Porque a inclusão social ela tem que ter essa particularidade, gente, né? É uma inclusão com a possibilidade dessa. Eu vou utilizar o termo normal, mas longe disso ser normal ou anormal, né? Mas assim, a inclusão dessas pessoas na sociedade, ela precisa ser de forma que isso cause neles a aproximação com o que é normal, com a normalidade. Não é para que a sociedade esteja se voltando para ele para inseri-lo, entendem? É para que ele seja incluso. Vou tentar dar um exemplo, né? Um paciente com deixa eu ver, com ideias com transtorno, né, esquizofrênico com alucinações, tá? Esse indivíduo, ele é para ir para o meio, é para ir interagir com a sociedade, mas não é para a sociedade navegar na dele de estar ouvindo as ilusões, as visões que ele está referindo, não. Pelo contrário, é para que ele se torne, né, um indivíduo sociável. Obviamente, algumas perturbações, né, alguns transtornos mais extremos, mais graves, né, vai necessitar de um acompanhamento mais próximo, né, de um acompanhamento mais, por exemplo, de novo o autista, né? Porque o autista hoje ele não está mais morrendo criança, ele está evoluindo, né? Ele está crescendo e se tornando adulto, né? E o autista, usualmente, eles têm um comportamento, né? Quando são quando alguma coisa que eles querem lhe é tirada, né? Eles tendem a gritar, a se. Ok, Jorge Berto. Então, o que acontece? Eles tendem a se auto-manipularem, né? A se auto-machucarem, né? A bater a cabeça na parede, a se azunharem, né? Então, esse é um comportamento muito comum ao paciente, ao autista, né? E aí é que mora a relação, né? Porque a gente, enquanto sociedade, que para que essa pessoa seja inclusa numa sociedade, e tem que existir a sociedade, obviamente, né? A gente precisa se adaptar a como lidar com esses transtornos, entendem? E aí, por vezes, isso não, dependendo do ambiente, dependendo do que acontecer, isso não vai ser algo tão simples, certo? Mas é algo que precisa existir, precisa ser trabalhado. Você não vai precisar expor, né, o autista, por exemplo. Vou dar sempre o exemplo, estou dando sempre aqui hoje o exemplo do autista, porque é um transtorno que eu tenho mais proximidade, mais familiaridade, né? Então, por exemplo, eu vejo um deles, das crianças, a mais velha, ele não suporta barulho, ele não suporta música alta, som alto, pessoas falando alto, entende? Ele não suporta. E aí ele começa a gritar, ele começa a se bater, né? Então, como é que se faz a inclusão social que é necessária? E aí como é que se age, né, com relação a essa sociedade que vai precisar interagir com esse adolescente? Ele já está um adolescente, né? Eu já tenho 13 anos.
14 anos. Entendem? Então, é nesse contexto que a gente, enquanto profissional da saúde, vai precisar também trabalhar, vai precisar também instigar, né, e capacitar essa população. A gente que é família, a gente já sabe, né, e aí a gente, quando se podia aglomerar, né, se Deus quiser, já já a gente vai poder aglomerar de novo, mas a gente, família, a gente já sabia, né, como é que isso se dava. Já quando é algum evento externo, quando é uma festa na escola, né, eu lembro em 2019, né, porque 2020 foi exatamente a pandemia, eu tenho uma amiga, filha de uma grande amiga minha, e essa menina, eu fui pro casamento dela, visitei o bebezinho dela quando nasceu, e ele hoje tem 8 para 9 anos, mais ou menos. E ele tem autismo bem a categoria bem forte, né? E ele estava numa escola, né, aqui em Sobral, e aí era uma outra escola, diferente da que o meu primo estudava, mas que não havia, né, nada de inclusão. Pelo contrário. Criança, gente, criança, a gente tem que ter muito cuidado, porque criança faz muito bullying, né? Mais até do que um adulto, às vezes, dependendo da criança. E aí a outra criança, que pela patologia é mais imatura em termos de desenvolvimento, não consegue, né, suportar. E aí, eles mudaram para uma outra escola, e eu lembro demais, no iníciozinho, março, mais ou menos, de 2019, abril de 2019, existe um projeto Música em Família na escola onde hoje o filhinho dela estuda, que é exatamente onde os meus também estudam. E essa Música em Família, ela teve um dia do retalho em família, né? É uma proposta metodológica da construção de um retalho, né? Retalho de tecido, né? Mas, na verdade, o retalho de tecido já é um papel, um cartaz que vem dentro do livro, né? Música em Família, e você faz um trabalho de artes, né? Um determinado dia, lá na escola. E, nesse dia, os cantores, né? Do grupo Música em Família, que são lá do Rio Grande do Sul, vieram para Sobral, vieram cantar. Ana Paula Santisteban. E muitas crianças, gente, você imagina, né? Para uma criança autista, muitas crianças, muita luz, porque também tem, o dela especificamente é muito hipersensível à luz, né? Muito barulho, muita gente. E aí, quando terminou esse evento, né? Ela deu um depoimento lá na escola, chorando, né? Que é a primeira vez que ela tinha visto o filho dela dançando e cantando com as outras crianças, né? Então, assim, quando o trabalho de inclusão social ele é bem feito, gente, quando realmente se consegue incluir, né, o paciente com transtorno psicossocial, psicológico, psiquiátrico, quando você consegue fazer essa inclusão, gente, ela, quando ela é feita efetivamente, ela é fantástica, entendem? E você realmente tem o resultado de inclusão social. E você tem o resultado nisso é a própria autonomia do indivíduo que tem o transtorno. Como no caso dela, né? Ver o filho cantando. Ele não fala direito, né? Mas ele ia acompanhando o ritmo.
né? E dançando, e não incomodado com as luzes, e não incomodado com o excesso de pessoas, e não incomodado com o barulho. Entendem? Então é nesse contexto, tá? A garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar, né? Gente, a gente precisa sempre considerar, e eu não sei se aí no Uninta, eu não tenho experiência com as primeiras turmas do Uninta, com as primeiras turmas que eu digo assim, com os primeiros semestres do Uninta, mas na FAO, que eu tenho contato com com as turmas de primeiro semestre, primeiro e segundo semestres, as disciplinas em comuns, né, elas são vistas em conjunto com todos os cursos da saúde. Exatamente buscando, gente, essa integralidade multidisciplinar, tá? A gente se entender enquanto parte de uma equipe é simplesmente fundamental para ofertar um cuidado integral, gente. Não ache que você faz nada sozinho. Ah, mas eu sou a enfermeira do CAPS. Só eu basto, tá? Só Deus é onipotente, tá bom? Só. Nós, todas as demais categorias profissionais, gente, nós precisamos umas das outras. Até mesmo uma certa categoria profissional, colega nossa, que se acha, né? Também os deuses do Olimpo, eles já estão diminuindo aí a coroa de louros, né? Porque eles já viram essa necessidade da multiprofissionalidade. E aí, gente, em todas os tipos de rede de atenção, a multidisciplinaridade ela é fundamental, mas em nenhuma outra essa multidisciplinaridade, essa multiprofissionalidade é tão essencial como na atenção psicossocial, gente. O próprio nome da rede já diz tudo. Atenção psicossocial. Então, quanto maior o número de profissionais envolvidos nessa assistência multiprofissional, melhor vai ser o acesso e a qualidade do serviço. Tá? Então, se eu tiver assistente social, enfermeiro, terapeuta, fono, médico, físio, farmácia, que mais? Me ajudem aí. Todas essas psicólogos, todas essas categorias envolvidas nesse processo de cuidado, nessa rede de atenção psicossocial, maior vai ser o sucesso desse cuidado, tá, gente? E, por último, aqui, com relação à rede de atenção, a atenção humanizada, né, gente? Nós precisamos compreender, né, que parece assim cômico, né? O que é atenção humanizada, né? O que é o humano? Quem é o humano, né? Precisa-se ter uma política nacional de humanização para a gente dizer que o humano, ei, humano, pô, cara, trata o outro humano aí com humanização, né? Então, assim, na atenção psicossocial, gente, se em todos os níveis de atenção, a atenção humanizada ela é essencial, não tenham dúvidas que na atenção psicossocial ela vai fazer toda a diferença, tá?
Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, tá? Então, essa humanização, gente, não é só uma sala, não é só o acolhimento, mas é a escuta, né? É o afago. Nesse momento em que nós não estamos podendo, né, nem nos tocar, mas é o toque, né? Vocês vão ver, vocês vão, na verdade, apresentar aqui para nós que a maioria das terapias alternativas, elas envolvem isso, né? Elas envolvem o outro, elas envolvem o toque, elas envolvem o ouvir, né? Elas envolvem o pegar, o manipular, entendem? Então, não se tem como pensar rede de atenção psicossocial, né? Sobretudo no modelo da reforma baseado na rede de atenção, baseado na reforma psiquiátrica, sem a gente compreender que a atenção ela precisa ser centrada nas necessidades das pessoas e não no hospital manicomial, tá? E essa atenção ela precisa ser humanizada. Gente, somos humanos tratando de outros seres humanos. Outro dia eu estava vendo raramente, quando eu tenho tempo, eu fico vendo redes sociais, né? Inclusive, quem quiser fazer um marketing aqui, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais é Fabienne Parente, né? Tanto no Facebook como no Instagram. E aí, quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu fico vendo, né, no Instagram, e aí tinha assim, ao realizar qualquer procedimento, eu não lembro direito a frase, mas eu sei que ela dizia mais ou menos, né, esse contexto. Ao tocar uma alma humana, né, você precisa, né, tocar de uma forma que haja, né, a sutileza, né, haja o afago, né, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? O que isso quer dizer para a gente? Né? Exatamente que eu preciso tratar o outro, né, de forma humana, né? Por quê? Porque somos humanos tratando uns dos outros, né? A participação dos usuários e de seus familiares no controle social, né? O controle social, gente, é o espaço que a comunidade organizada ela tem de participar da gestão do Sistema Único de Saúde. Então, se é nessa instância que a gente pode discutir ações, né, de melhoria de saúde, então, é nessa instância que nós precisamos, né? A frase na íntegra, né, é assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, tá? Eu não me lembrei da frase na íntegra, eu vou buscar aqui para vocês. Só porque eu achei exatamente muito próximo do que a gente estava conversando agora há pouco. Então, se é nessa instância que a gente vai ter a possibilidade de inserir políticas de atenção à saúde psicossocial, se é nessa instância que a gente tem condições de brigar por financiamento, de lutar por essa causa, então a gente precisa, né, de usuários e de familiares dentro desse controle social. Organização dos serviços em redes de atenção à saúde, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado.
E aí, gente, rede, lembrem lá da rede do pescador. É uma conexão, são os intersetores que vocês estão vendo aí, né? São ações intersetoriais. O que é que isso quer dizer? Que eu vou depender setor do outro. Então, a atenção primária, ela depende das ações do CAPS, que dependem das ações da comunidade terapêutica, que depende das ações do próprio hospital que recebe o paciente agudizado, né, em crise, tá? E assim sucessivamente. A promoção de estratégias de educação permanente, aí, gente, essas estratégias são fundamentais, porque, como eu falei para vocês, né, hoje elas já estão mais, hoje já está mais disseminado, né? Mas, por exemplo, a minha grade da enfermagem, como eu entrei na faculdade no ano de 2000, né? Me formei em 2004.1. A disciplina que eu tinha era de psiquiatria, tá? Não era saúde mental. Hoje a gente tem saúde mental 1, saúde mental 2, né? Na minha época era psiquiatria, o nome da disciplina. Só para você ter uma noção, né? Do quanto as coisas vão evoluindo, até na nomenclatura. Ah, professora, a mesma coisa. Não, gente. Uma coisa é psiquiatria, é você estudar Freud, é você estudar a psicanálise, é você estudar os manicômios, é você estudar o eletrochoque, é você estudar o número de psicotrópicos, né? Lítio, carbamazepínicos, benzodiazepínicos, enfim. E outra coisa é você estudar saúde mental, né? A gente estudar as rodas de conversa, e a gente estudar o modelo de atenção, a rede de atenção psicossocial, a humanização, a multiprofissionalização, né, a redução de danos, os projetos terapêuticos, as comunidades terapêuticas, né? O hospital como sendo apenas um suporte às crises, né? Entendem? É uma versão totalmente diferente, tá? E essa educação permanente, ela se faz fundamental, muito fundamental mesmo, né? Ainda hoje, ela se fez muito importante na época, como eu falei para vocês. Num dia, eu sou enfermeira lá do Hospital Dr. Remo. No outro dia, eu tenho que ir para um tal de CAPS, que eu não sei nem o que é isso. O que essa sigla quer dizer? Entendem? Então, é mais ou menos nesse contexto. O desenvolvimento de estratégias de redução de danos, né? E a gente já teve a aula nesse contexto da redução de danos. E o desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. Tá? O projeto terapêutico, ele precisa ser multidisciplinar. Ele precisa ver o paciente de forma integral, nessa integralidade aqui do cuidado, entretanto, sabendo que cada paciente é singular. Que cada paciente tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades. Certo? Outro grande avanço foi o momento em que se entendeu que a dependência química ela é uma doença, ela é um transtorno, certo? Enquanto se achava que era sem vergonhice, que é porque, né?
é porque é fraco, é porque não trabalha, é porque nunca pegou uma pisa, né? Vocês já devem ter ouvido falar muitas dessas frases, né? Então, foi preciso se transformar numa doença, né? A dependência química, álcool e outras drogas, né? Para se entender que se precisa da rede de atenção psicossocial nesses casos, tá? Que o indivíduo não para de beber não é porque ele não queira, tá? É porque simplesmente ele não consegue, né? Simplesmente ele não consegue, entendem? Então, a gente vai precisar ter essa compreensão, né? A gente precisa a gente vai precisar desse entendimento maior, né? Desse entendimento mais macro, né? Mais amplo, certo? Perspectiva para as ações intersetoriais, nós vamos ter sempre uma interação entre o trabalho, o tratamento e a moradia, né? E aí vai haver a necessidade da garantia dos direitos de cidadania para a emancipação solidária, certo? Essa garantia, né? Ela vai atuar, né? Ela vai estar aí na perspectiva, né, das ações, tá? Determinantes para a evolução dos transtornos mentais, né, Saraceno, lá em 1999, ele apresentou algumas condições, né, alguns determinantes para essa evolução. E aí a gente tem as condições do ambiente, né, o contexto como um todo, como é que se dá esse contexto ambiental, né? É o indivíduo que tem casa, que não tem, é um indivíduo que. E aí, sem falar no contexto familiar, porque é o próximo, é um dos próximos contextos, né? Mas do ponto de vista, né, ambiental, né, da casa, tem casa, mora na rua, né? Tem renda, não tem renda, trabalha, não trabalha, na casa, e aí a gente vai lá para o contexto familiar, né? Ele é o chefe da casa, ele é um agregado da casa, né? Ele é uma pessoa dispensável na casa, ele é o estorvo da casa. Pois é, o que acontece, né? Com relação ao PSF, a gente, ao longo, né, da nossa aula de hoje, a gente vai estar exatamente chegando lá no cerne da questão, né, no ponto onde a gente vai conseguir compreender a ligação entre a rede de atenção à saúde mental e o PSF, né? Acontece que os postos de saúde, os PSFs, eles estão, gente, hoje numa condição também muito precária, né? Eles assumem um território, por vezes, grande, complexo,
né? Com um número de profissionais insuficiente para o número de problemas e daí da diversidade de atendimento que se tem, né? E para além, né, desses pontos que a gente acabou de mencionar, nós ainda poderemos ter, né, um outro fator, né, que a gente pode considerar como muita aula nos cursos de pós-graduação de saúde da família, o que eu vejo de muito agravante na saúde da família é exatamente algo que você acabou de colocar, né? O que compete ao PSF dentro dessa linha de cuidado, dentro dessa rede de atenção? E o que ele faz daquilo que lhe compete? E aí o maior gargalo, tá? Para mim não tá aparecendo o teu nome. Ah, é porque você tinha falado. Ah, entendi. Por isso que não tinha aparecido. Depois você tinha falado, professora, eu sei de uma senhora ali que é alcoólatra, né? Aí você foi descrevendo o resto e só tinha assim, de família, 2 pontos. É como que o seu nome fosse família. Agora que eu entendi. Pois é, Gleiciane, como eu estava falando. Então, o ponto que você colocou nessa questão do compete é exatamente isso. Hoje, a atenção primária, vocês já tiveram disciplina de saúde coletiva, não sei se conseguiram ir a campo, nos postos de saúde ou apenas na rede como um todo, né? Mas assim, o que se vê, né? Em termos do que compete à atenção primária. O que compete à atenção primária, e está lá na PENAB de 2017, são ações de promoção, ações de prevenção, ações de educação e saúde, ações de reabilitação no âmbito da atenção primária. Porque você tem a reabilitação no âmbito da atenção terciária, você tem a reabilitação no âmbito da atenção secundária, né? E foi uma das revisões que foram feitas na PENAB, que exatamente ficou mais claro que a reabilitação que a gente fala que é responsabilidade, que compete à atenção primária, é a reabilitação primária, né? Enfim, então, qual é o papel? O que compete à atenção primária? Ações de promoção, ações de prevenção e ações de educação em saúde e reabilitação, tá? E aí, quando a gente vai avaliar o que são isso tudo, gente, o que é isso tudo, a gente vai ver que muitas das ações feitas nas unidades básicas de saúde, elas não são atenção, elas não são ações desse nível de atenção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um paciente cardiopata, que ele vai para prevenção secundária lá no PSF, né? O que era para ser feito lá no PSF com ele? Quais eram as ações? Eram ações de atenção primária. E o que são ações de atenção primária, professora? Ações de promoção da saúde, ações de prevenção da saúde, no caso aí já uma prevenção secundária, porque ele já é portador da cardiopatia, e ações de educação em saúde, tá? Transcrição da receita dele dos medicamentos do coração não é uma ação da atenção primária, gente. Isso aí é atenção especializada, que é a atenção secundária. Isso é SADT, tá? A prevenção secundária aí, ela está muito mais alinhada às mudanças dos fatores de risco modificáveis. Ela vai ter que atuar se ele fuma, na questão do tabagismo.
A atenção primária vai ter que atuar na questão da prática de atividade física. A atenção primária, junto com a equipe de nutrição da atenção primária, iria atuar na modificação do padrão alimentar, da dieta. Entendem? Então, quando você vai para esse contexto mais amplo, né, a gente percebe que a atenção primária, ela faz muito serviço que não é dela, muito serviço que é lá da atenção secundária, e deixa muito do serviço dela a desejar. Da mesma forma, vai acontecer na rede de atenção psicossocial, viu, Gleice? E os demais. Vai acontecer basicamente isso. Assoberbados de tarefas de outras redes de atenção, desculpem, de outros níveis de atenção, ele vai negligenciar as ações que seriam inerentes a eles. O máximo que você vai conseguir encontrar na atenção primária relacionado à rede de atenção psicossocial é um grupo terapêutico, tá? É o dia da renovação das receitas azuis, né? Que, de certa forma, ao invés de atender de forma integral, você pode estimular aqueles tópicos do preconceito, da dificuldade de inserção social que a gente acabou de ver. Vocês, a maioria, são bem novinhos, né? Pelo menos pelo que eu vejo aqui nos photoshops de vocês, né? O que acontece? Perguntem para o avô ou a avó de vocês se eles querem que vocês andem com uma pessoa que é usuário de drogas. Alguém tem a resposta? Não. Porque a minha... Não a resposta ou não, você não tem a resposta? Não, eles não vão querer, né, que a gente não tenha, querer, entre né? aspas, esse tipo de amizade, De né? amizade. Então, E aí, a minha professora, quando eu... avó não quer nem que eu ande com gente com tatuagem. Por aí você imagina, né? Então, é nesse... Você ia falando alguma coisa. Eu E eu falei cortei. essa questão do que eu coloquei ali por último, né? Que eu sei que são muitos os fatores. Mas eu falo nessa questão do profissional, ele não conseguir, né, dar essa atenção a essa pessoa, até por conta das altas demandas, né? E aí eu, né, não foi julgando, mas foi assim, Não, entendi perfeitamente. né? Sabendo, né, das demandas, né? Poucos profissionais, e aí eles acabam Até priorizando, porque né? você Eles tá coberta de razão em questionar isso, porque dentro do contexto da rede de atenção psicossocial está a figura do PSF. Então, ele tem a sua parcela de contribuição dentro da rede. Então, obviamente, a gente precisa entender, compreender como isso se faz ou se isso não ocorre e os porquês, né? Os fatores disso não ocorrer. Eu entendi, viu? Perfeitamente. Fique tranquila, entendi perfeitamente que não é no sentido de questionar os trabalhos ou duvidar que eles não o façam. Agora que são muitas as demandas, né, infelizmente, com equipe reduzida, e também a própria educação permanente, né? O próprio processo de formação, que ainda é muito incipiente, né? Ainda é muito pequeno, tá?
Então, quando você vai, né? E aí é algo que precisaria ter uma reflexão muito mais ampla, né? E uma discussão, na verdade, muito mais ampla, e uma discussão por quem possa fazer alguma coisa, né? Porque às vezes eu que participo do controle social, do Conselho Municipal de Saúde, já participo há muitos anos e eu me questiono muito. Às vezes a gente fica fazendo levantamentos de discussões que não são para a gente de um conselho municipal. São discussões muito mais macros, muito maiores para a gestão estadual, para a gestão federal, né? Claro, se não houver a instigação, né? Por exemplo, como a Gleice acabou de nos fazer, né? Nos fazer pensar, nos fazer refletir, né? Como é que a gente. Porque daqui a pouco, gente, alguns de vocês vão ser esses profissionais que vão estar lá no PSF. Entendem? E aí, é por isso que eu falo sempre para os meus alunos de pós, de saúde da família, que eu digo assim: olha, eu sou uma grande admiradora de vocês. Eu tenho o luxo de fazer uma especialização em enfermagem cardiovascular e vou trabalhar num hospital especializado cardiovascular. Você, gente, está fazendo uma especialização que é um mundo. Você vai ter que atender GO, ginecologia, obstetrícia, pediatria, neonatologia, psiquiatria, saúde mental hoje, né? Cardiologia, neurologia, infectologia, geriatria, que mais? Estomatoterapia, endocrinologia. Me ajudem aí. Que mais? Oncologia, né? Tudo. Urologia, tudo. Tudo, 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 tudo. A saúde da família, ela tem que ter conhecimento. Por isso que eu admiro quem vai para a área da saúde da família. Agora, infelizmente, algumas pessoas vão por se acharem assim, eu não consigo um emprego em tal área, ou em tal hospital, ou em tal especialidade, então eu vou para a saúde da família, que é mais fácil, que é mais simples, né? Então, a saúde da família é um mundo muito grande, né? E esse mundo, ele não consegue abraçar todo, né? Você não consegue abraçar esse mundo todo. Abraçar o mundo com as pernas, né? Como a gente usualmente utiliza o ditado popular. Entendem? Então, o profissional da saúde da família, ele tem que ser um profissional o mais completo possível, né? Com certeza, alguns de vocês se familiarizam com a saúde da família e deverá enveredar para a saúde da família, né? E aí vai atuar na saúde da família. E aí vai precisar exatamente responder esses questionamentos que a gente acabou de fazer aqui, né? Onde é que vocês estão? Como é que vocês se encontram, né? Vocês têm feito o seu papel, né? Têm atuado conforme devem atuar, né? Quais são as ações terapêuticas, né, que você tem feito? Fazer um plano terapêutico singular de acompanhamento de um paciente dentro da rede de atenção psicossocial é fácil, gente. O plano é fácil da gente fazer, né? Agora, as ações do plano, será que vão conseguir serem realizadas, serem efetivadas, né? Se vai ter condições de fazer diversidade de assistência nessas pessoas, nessa população, entendem? Então é nessa linha que a gente vai precisar compreender, né? E aí, voltando aqui à questão do contexto familiar, né? Como a Gleice acabou de contribuir aqui com a gente, né?
Qual é o meu papel dentro da família? O transtorno mental, ele precisa ter essa rede muito forte, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, né? Eu só dou despesa, eu tenho alguma receita dentro da família. A família, gente, a gente precisa também entender como de certa forma, uma empresa, né? Um negócio ali. Precisa ter dinheiro entrando, precisa ter dinheiro saindo, né? E aí a gente vai precisar, nesse contexto, né, trabalhar qual é o papel dessas pessoas dentro desse contexto, tá? A densidade e homogeneidade da rede social, né? Como é que se dá, se está esse contexto, né? E a densidade, essa homogeneidade, a gente precisa ficar muito atento com relação às peculiaridades, né, dessa participação, digamos assim, né? E a atenção primária, gente, é preciso que a gente compreenda que ela é um lugar privilegiado para trabalhar estas questões, né? Esse local privilegiado, é preciso que a gente compreenda, né? Ele como sendo algo, né? Verdadeiramente, né? Verdadeiramente porta de entrada, né? Verdadeiramente um espaço onde se possa trabalhar, né, essa questão de forma mais ampliada, né? Até porque, até em termos de proximidade com esse contexto familiar, a atenção primária é o mais próximo, né? Porque os CAPs, eles costumam ser CAPs regionais, né? Então, eu tenho cidades que não têm CAPs, né? Devido ao tamanho da população, eu vou ter na cidade vizinha. Então, quem mais tem essa proximidade com o contexto familiar, com as condições do ambiente, com o funcionamento social do indivíduo, né? Quais são as ocupações desse indivíduo? Esse indivíduo, ele é alguém, né, que possa estar ele é alguém que possa estar inserido, que possa estar fazendo parte, né, aí de algo mais macro, né, de algo mais que tem um retorno, que tem uma, uma, uma rede de apoio, né? Ele é aquele indivíduo sozinho no mundo. A gente sabe que existem, né, muitas diferenças, muitas possibilidades, né, nesse contexto, tá? E aí a gente precisa compreender como é que se dá a organização dessa rede de atenção psicossocial. Quais são esses componentes dessa rede de atenção, né? E aí a gente vai ter como componente inicial a atenção básica. Até porque é na atenção básica que eu vou ter a porta de entrada da maioria desses pacientes, que é a unidade básica de saúde, né? O núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, né? O consultório na rua, que tem uma ligação direta com a atenção básica, que tem uma ligação muito próxima com a unidade básica de saúde. Os centros de convivência e cultura, né, esses centros, eles vão ser, nesse contexto, né, referência, né, apoio, suporte
Tá falhando ainda, Gleice? Ou parou agora? Tá. Eu até desliguei a câmera, porque eu vi mesmo que a internet deu uma caidinha aqui. Aí, quando desligar a câmera, melhora a falha no áudio. Então, como eu estava colocando, né, para vocês, esse contexto, né, essa participação, né, que o indivíduo ele vai ter nesse primeiro apoio, nesse primeiro ponto, né, ele vai ser uma referência, né? Então, a atenção básica, além de todos os pontos, né, que ela além da unidade básica, além do NASF, além do consultório de rua, nós ainda vamos ter essa atenção básica como essa ponte, essa ligação, né? Quem já teve experiência na atenção básica sabe, por exemplo, né? Os agentes de saúde, né? Os agentes de saúde, eles conhecem a população, eles sabem que aquela população ela é usuária de droga ou não, quem vende, quem compra, né? Então ela tem todo um contexto de familiaridade e isso aproxima, né? Isso aproxima. E isso faz com que os indivíduos confiem, né? E busquem realmente ser apoio, né? Nesse quesito, tá? O próximo componente é a atenção psicossocial estratégica, né? E aí, a essa atenção psicossocial estratégica estão exatamente os centros de atenção psicossocial nas suas diferentes modalidades. Quando se fala em rede de atenção psicossocial, gente, isso inclusive é questão de prova de concurso, só se pensa, né, nos CAPs. É como que os CAPs, eles sejam a única forma, sei lá, a única possibilidade aí, né, que nós vamos ter de atenção psicossocial, né? É o único componente da rede, e não é, né? Ele é um dos mais fundamentais, sim, mas ele não vai ser o único componente, tá? E aí, gente, nesse contexto, né, os centros de atenção psicossocial, eles são só um minuto, gente. Dentro, né, desses pontos, ele vai, né, gerar uma presença, né, onde vai haver uma correlação e uma comunicação muito grande, né, entre a atenção básica e o CAPS, né, e a atenção psicossocial estratégica, certo? Mas, para além dessas situações, nós vamos ter ainda, né, outros apoios que vão nos demandar, que podem estar aí num contexto, né,
mais amplo, né? Num contexto mais, como é que eu posso dizer? Num contexto de atuação, né? Onde as crises, né? As complicações, elas precisam ser acionados outros serviços, né? E aí, esses outros serviços que nós vamos ter são as UPAs, né? São o próprio SAMU, o próprio acionamento, né? O próprio serviço pré-hospitalar, né? O serviço de urgência e emergência, tá? Esse serviço ele vai acolher, ele vai facilitar aí a vida, né? Vai facilitar enormemente a vida dessas pessoas com esse tipo de sofrimento, né? Por quê? Porque no contexto da urgência e emergência, dos quadros, né, de crise psicológica, psiquiátrica, dos transtornos psicossociais, você, por vezes, vai necessitar, né, de uma ação mais efetiva, né? E aí, essa ação mais efetiva, ela nos ajuda, né, a achar outros horizontes, né? Esses outros horizontes, eles vão, com certeza, fazer com que a gente trabalhe melhor essa base, tanto as unidades de CAPS, como as unidades de saúde da família, quanto a equipe do NASF, né? Para se evitar cada vez mais a evolução desses quadros para necessitar de um atendimento de urgência, tá? Então, é esse o principal ponto, né, que a gente precisa compreender, tá? Ainda temos, né, como componente da rede de atenção, a atenção residencial, desculpem, de caráter transitório, né? Nós temos dentro desse tópico as unidades de acolhimento, né? A gente tem algumas casas de acolhimento, e essas casas, elas são diferentes das residências terapêuticas, né? Elas realmente fazem esse trabalho inicial de acolhimento, né? Mas em seguida, né, esse indivíduo ele é encaminhado, né, ele não fica lá nesse ponto, né, ele não para ali, ele obviamente evolui para uma residência terapêutica, né, onde ele possa, através das terapias, né, evoluir, avançar com o seu tratamento, tá? Temos ainda a atenção hospitalar, né? E aí essa atenção hospitalar, gente, ela não deixou de existir, né? O que deixaram de existir foram os hospitais, conhecidos como manicômios, né? Conhecidos como hospitais que serviam apenas para internar os pacientes psiquiátricos, né? Hoje a gente tem leitos, né, em hospitais gerais que acolhem esses pacientes psiquiátricos, né? Mas até mesmo quando eles estão com outras patologias, eles são acolhidos em outras instituições hospitalares, né? Por exemplo, um paciente psiquiátrico que infarta, ele vai para o hospital do coração, ele não vai se internar no manicômio, entendem? Então, é essa a diferença, esse ver, esse olhar, né? O profissional
o paciente com transtorno mental como um ser integral, tá? Temos ainda as estratégias de desinstitucionalização, né? Que aí uma delas eu já falei que são os serviços de residência terapêutica, né? Essas residências terapêuticas, é muito comum se utilizá-las na saída desses pacientes de crise, né? Para casa, porque por vezes, sobretudo se forem pacientes usuários de álcool e outras drogas, se ele voltar de imediato, né, para o seu ambiente normal, para o local onde ele tem a droga de mais fácil acesso, ele vai ele vai voltar muito rápido, né? Então, essas residências, elas servem, não é que você vai isolar esse paciente lá, até porque eles passam o dia lá em terapias diversas, né? E ele volta para dormir em casa à noite. Raras são os casos em que esse paciente dorme na residência terapêutica, tá? Não é muito comum ele dormir na residência terapêutica. O modelo, o formato é esse. Ele passa o dia na residência terapêutica em ações, né? Pintura, música, tudo baseado na terapia, musicoterapia, né? Arte terapia e assim sucessivamente, tá? E aí, no contexto exatamente de ressocializar esses indivíduos, certo? Além da residência terapêutica, a gente tem o programa de volta para casa, né? Não é aquele programa do Gugu, né? De domingo, não, tá? De volta para minha terra, de volta para a minha casa, né? De volta para casa. Desculpem. Ele é exatamente nesse contexto, e aí, por vezes, a residência terapêutica, ela serve nessa transição, né? Da saída do paciente de um internamento hospitalar para voltar para o seu contexto, para a sua casa, ele passa por um período na residência terapêutica, tá? E aí, por último, né, nós temos estratégias de reabilitação psicossocial, que aí existem em parceria com a iniciativa privada, né? Programas de geração de trabalho e renda. As próprias residências terapêuticas, gente, elas buscam trabalhar nesse contexto, né? Buscam trabalhar nessa possibilidade de transformar esse indivíduo, nesse tempo em que ele está, né, na residência terapêutica, em um indivíduo que possa ter uma perspectiva de vida, né? Que possa, por exemplo, sair de lá e conseguir um emprego. Conseguir lá dentro adquirir alguma formação, né, para algum trabalho, por exemplo, que eu já vi, né, muitos trabalhos com arte, né, na arte terapia, pessoas ensinando a fazer bonecas de tecido, né, bonecas de pano, e aí nesse ensinar, quando a pessoa saía da residência terapêutica, ela saía uma pessoa, né, pronta para fazer isso e vender essas bonecas, né, e conseguir uma renda através da venda
dessas bonecas, né, feitas manualmente, feitas a partir do período na residência terapêutica, né? Bem como gente, a gente também tem ainda a possibilidade do fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares, né? Sobretudo a dependência, mas os próprios transtornos, né, de saúde mental, eles acarretam, né, mesmo nessa fase de ascensão, de retorno à vida normal, digamos assim, eles acabam por acarretar muito um certo grau de depressão, né? Um certo grau de como é que eu posso dizer? De se achar, né? Se achar incapaz, né? Se achar, no caso, com essa incapacidade de assumir, de gerir a sua família, tá? E isso tudo, gente, faz com que, né, o indivíduo, ele tenha dificuldade, né, de se ver capaz de sustentar a sua família, né? Isso, gente, é uma situação principalmente naqueles casos de dependência química, tá? Exatamente porque a dependência química, como a gente já falou outros dias aqui anteriormente, ela nos causa, né? O próprio nome, né? Ele já diz, ele já trata disso, mas assim, ela faz com que o indivíduo perca toda a sua decência, né? Ele é um indivíduo que vai perder tudo aquilo que ele tinha de bom, né? E aí, nesse perder esses pontos, né? Então, ele perde trabalho, ele perde o respeito da família, ele perde o respeito dos filhos, né? Na grande maioria das vezes. Então, isso torna muito mais difícil esse retorno, né? Desse paciente, né? Esse retorno a assumir aí as suas responsabilidades, que outrora ele as tinha e assumia e resolvia, né? Então, com, com essa vivência, com esse fato de sair perdendo, né, todas as suas chances, digamos assim, de uma recuperação, né, faz com que ele perca faz com que ele deixe de acreditar em si mesmo, né? Então, isso é um fator complicador, né, para esses pacientes, né? Então, isso vai dificultar, infelizmente, aí o posicionamento deles, né? Só um minuto, gente.
Dúvidas, perguntas? Tá bom. Dúvidas, perguntas? Dúvidas? Ou perguntas? Dúvidas, Fabiane? Tá. Gente, a continuidade desse conteúdo, a gente vai deixar mesmo só para a próxima aula, porque não vai adiantar a gente entrar agora e porque ele vai ficar fracionado, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu imaginei, né, dentro da minha programação, que realmente a gente não conseguisse ver a rede de atenção psicossocial completa hoje, né? A gente ia ter que realmente dividir aí nessas 2 segundas-feiras. E a gente, a partir então, próxima segunda, se eu não me engano, é 3 de maio, dia 10 de maio e dia 17 de maio, a gente faz os seminários, tá bom? O que nós temos, né? A gente vai aproveitar esse tempinho, vou aqui já parar a gravação, só porque em termos de conteúdo nós já finalizamos. O que a gente vai